Pessoal, nesse vídeo 22, a gente vai enunciar uma propriedade muito importante das forças conservativas, tá? Que são essas forças que conservam a energia mecânica de um sistema, tá? Igual a gente viu nos vídeos anteriores. A gente estudou dois exemplos, né, de forças conservativas que são, na verdade, os exemplos que a gente vai tratar ao longo desse curso, que são a força-peso, né, força gravitacional, e a força elástica atuando, por exemplo, no sistema massa-móvel. Tá? A gente viu que esses dois exemplos de forças, ou quando um corpo está submetido apenas à ação de uma força desse tipo, ou força-peso ou força elástica, a energia mecânica do sistema se conserva, ou seja, a soma da cinética com a potencial é sempre o mesmo valor ao longo de todo o movimento, ou seja, a energia mecânica é uma constante de movimento. Tá? E essas forças que têm essa propriedade de conservar a energia mecânica, elas têm uma outra propriedade fundamental, que é essa que está colocada aqui, que a gente vai explorar um pouquinho aqui agora. Tá? Que é o seguinte, para forças conservativas, o trabalho desse tipo de força só depende dos pontos inicial e final da trajetória. Ou seja, o cálculo, quando você vai fazer o cálculo do trabalho de uma força conservativa, usando aquela integral de F escalar dl, né? Ou seja, você está integrando esse produto escalar de F dl, igual a gente já viu em vídeos anteriores, ao longo de um caminho qualquer de integração. Tá? Isso aqui é uma integral de linha, é uma integral de percurso entre os pontos A e o ponto B. Se essa força for uma força conservativa, por exemplo, força-peso ou força elástica, tá? E o cálculo, o resultado dessa integral só depende do ponto inicial e do ponto final da trajetória. Não depende dos detalhes do caminho de integração que você está utilizando para fazer o cálculo desse trabalho. Ok? Então, no caso da força-peso, fica fácil fazer essa demonstração aqui. Ó. Vamos ver que a força-peso atende esse pré-requisito, essa característica específica de forças conservativas. Na verdade, rigorosamente, né, isso é a definição formal de uma força conservativa. É uma força cujo trabalho não depende do caminho de integração, só depende do ponto inicial e do ponto final da trajetória. Tá? Então vamos pegar aqui o caso da força-peso, tá legal? Então, você tem aqui, né, um sistema de coordenadas XY, tá legal? Igual está colocado aqui. Aí eu quero trazer uma partícula qualquer, desde o ponto A até o ponto B, que está mais baixo, né, ao longo de uma trajetória arbitrária, ao longo de uma trajetória qualquer. Tá? Então eu tenho aqui esse pincel, eu quero trazer ele aqui do ponto A até o ponto B, que está cá embaixo, seguindo um caminho arbitrário. Tá? Eu não quero simplesmente deslocar essa massa verticalmente, não. Eu quero trazer ela daqui até aqui embaixo, seguindo uma trajetória esquisita lá qualquer, uma trajetória bidimensional. Tá? E eu quero então fazer o cálculo do trabalho que a força-peso executa nesse corpo ao longo desse trajeto. Tá? Então eu quero fazer o cálculo desse trabalho aqui, ó, e mostrar que para a força-peso, o resultado desse cara só depende do ponto final e do ponto inicial. Tá? Então o que eu vou fazer, gente? Para calcular o trabalho, qual que é a ideia? Né? A gente já viu isso? Trabalho de forças bi ou tridimensionais, como é que é a expressão geral? É essa aqui, ó. Eu tenho que fazer uma integral de linha. Então eu tenho que pegar o meu caminho de integração, que é essa curva arbitrária qualquer aqui, tá? Eu não estou fazendo nenhuma consideração sobre o formato dessa curva, é uma curva qualquer, tá? Então, eu vou subdividir essa curva vermelha em elementos, em pedacinhos infinitesimais de tamanho dl, né? Então, por exemplo, para eu pegar a partícula aqui no ponto A, eu vou deslocá-la um pouquinho ao longo dessa curva, vou aplicar um deslocamento infinitesimal dl1 nesse pedaço aqui da trajetória. Bom, nesse pedaço eu tenho lá a força-peso atuando na partícula, tá? Tem aqui a força-peso. Então, o que é o trabalho que a força-peso realiza só nesse pedacinho aqui da trajetória? Ué, vai ser a força-peso escalar dl1. Eu vou ter o trabalho infinitesimal realizado nesse pedacinho da trajetória. Aí você vem caminhando aqui com a partícula, chegou nesse ponto aqui, ó. Eu vou aplicar um novo deslocamento na partícula, tá?
Então, um deslocamento infinitesimal, dl2. O que é o trabalho que a força-peso faz apenas nesse pedacinho de trajetória? Ué, o trabalho vai ser peso escalar dl2. É o trabalho feito apenas nesse pedacinho de trajetória. Aí vem aqui com a partícula, chegou aqui. Vou aplicar um novo deslocamento nela, um deslocamento dl3. O que é o trabalho da força-peso? Apenas nesse trechinho de trajetória. Ué, vai ser o peso escalar dl3. Então eu vou ter os trabalhos infinitesimais em cada pedacinho de deslocamento, em cada elemento de deslocamento infinitesimal. Se eu fizer a integral desses trabalhos infinitesimais, eu vou ter o trabalho total. Então, no fim das contas, né, o trabalho da força-peso vai ser a integral da força-peso escalar dl. dl é o meu caminho de integração, força-peso, e eu vou calcular esse trabalho desde o ponto A até o ponto B. Desde o ponto A até o ponto B. Tá? Então, para isso, eu vou ter que escrever o P e o dl na forma vetorial para fazer esse produto escalar. Né? O que é o meu dl, gente? dl é um vetor de deslocamento infinitesimal no espaço. Né? Então, o meu dl é o tanto que eu caminhei ao longo do eixo x, unitário i, mais o tanto que eu caminhei ao longo da vertical, vezes o unitário j. Né? Então, essa é a forma geral do meu deslocamento dl. É um deslocamento no espaço bidimensional. Ele tem dx unidades na direção i, mais dy unidades na direção j. E o peso, ele é constante, né? Ele é massa vezes gravidade, é o módulo, né? Na direção menos j. O j está para cima, menos j está para baixo. Né? J está apontando para cima aqui. Eu orientei o meu eixo y para cima. Tá? Então, fazendo esse produto escalar, o peso, que é esse cara, escalar dl, o que vai dar, gente? Componente x desse cara, qual componente x desse cara? Esse cara não tem componente x, o peso é tudo vertical. Então, vai dar zero, né? A contribuição da componente x. Mais componente y aqui, vezes componente y aqui. Ó. Então, vai ficar mg, na verdade, né? Componente y aqui é menos mg vezes dy. Então, menos mg dy. Ok? Componente y aqui vezes componente y lá. Então, P escalar dl é esse troço. Eu vou substituir aqui na integral e fazer a integral. Né? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Ó. Isso aqui vai me dar que o trabalho da força-peso vai ser, então, a integral de menos mg dy. Menos mg dy. E eu vou integrar a coordenada y desde ya até yb. Desde ya até meu yb. Tá ok? O que vai dar aquilo ali então? A mg é constante, eu vou integrar só em dy. Né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica que o trabalho da força-peso vai ser menos mg vezes a integral de dy é y, né? A variável desde y inicial, que é o ya, até yb. Então, o trabalho da força-peso vai ser, então, menos mg vezes yb menos ya. Vai ficar, então, yb menos ya. Né? Eu sei que a coordenada yb é menor do que o ya, né? Então esse cara aqui dá negativo, só que negativo com negativo aqui vai dar positivo. Né? Vamos passar esse sinal de menos lá para dentro, só para ficar mais explícito. Né? Então menos vai passar aqui para dentro, vai multiplicar esses dois termos. Então o menos vai sumir daqui, o que era negativo aqui vai virar positivo, e o que era positivo aqui vai virar negativo. Então, na verdade, o trabalho da força-peso, né, vai ficar mg ya, que é essa altura toda aqui, né, ya, que é essa altura toda, menos yb. Ué, gente, o que é ya subtraído do yb? Essa altura toda aqui, ó, subtraído dessa. Ué, isso aqui
é o tanto que eu caminhei com a partícula verticalmente. É a altura, né, o tanto que eu desloquei ela do ponto inicial até o ponto final. Esse deslocamento aqui, ó, eu vou chamar de H, ou simplesmente delta Y, né? Delta Y, né? É o tanto que eu caminhei com a partícula, tá? Vamos chamar, como YA menos YB vai dar um número positivo, né? Então essa altura aqui eu vou chamar de H, tá? É o tanto que eu desloquei a partícula em módulo, né, na vertical. Então isso aqui, na verdade, o trabalho da força-peso é mgh, né? Onde o H é o tanto que eu caminhei com a partícula daqui até aqui, né? Ou seja, o tanto que eu desloquei a partícula verticalmente, né? Do ponto inicial até o ponto final. Então repara numa coisa aqui, pessoal, olha só. O resultado final só depende da diferença de altura entre os pontos inicial e o ponto final. Em nenhum momento aqui, ó, eu tive que entrar em detalhes a respeito do formato dessa trajetória aqui, ó. Eu não precisei disso. Como o trabalho, como a força-peso é uma força conservativa, ela obedece esse pré-requisito aqui, ó. O trabalho que ela realiza só depende do ponto inicial e do ponto final. Na verdade, nesse caso, né, só vai depender da diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final. Então, independente da trajetória, pode ser a trajetória mais esquisita possível. Digamos, eu pego esse estojo aqui, ó, vou trazer esse apagador do ponto A até o ponto B, seguindo essa trajetória. Qual que vai ser o trabalho da força-peso? mgh. Se eu pegar esse apagador, começar aqui do ponto A, levar ele lá para longe e trouxer de volta para o ponto B, qual que vai ser o trabalho? Vai ser mgh também. Só depende, nesse caso, né, da força-peso, o trabalho só depende da diferença de altura, ok? Não depende dos detalhes do caminho. Então eu posso fazer o caminho de integração que eu quiser. O resultado final vai ser sempre o mesmo, só vai depender dessa altura aqui, ó. Diferença de altura, na verdade, entre os pontos inicial e o ponto final. Isso é característica de uma força conservativa, tá? Na verdade, naquele exemplo que a gente fez no vídeo anterior, aquele do tobogã, né, você tinha lá uma caixinha que estava descendo, né, um plano todo irregular, e eu queria saber a velocidade final da caixinha na base daquele tobogã sem atrito, né? Aí a gente usou o princípio de conservação de energia e tal. Naquele exemplo, por mais estranha que fosse, por mais estranha que seja a trajetória do tobogã, né, o formato do tobogã, o trabalho da força-peso vai ser justamente mgh, onde o H é a diferença de altura entre os pontos inicial e final. Tá? Então, bom, essa propriedade aqui está demonstrada para a força-peso. A força-peso, então, atende esse pré-requisito. Ela conserva a energia mecânica e o seu trabalho só depende do início e do fim do trajeto, né? E para a força elástica, a gente vai ter a mesma propriedade, tá? Digamos que você tem aqui uma caixinha que está amarrada nessa mola, que tem uma rigidez elástica K, tá? Aí essa mola, ela vai ser esticada, tá? Ela vai ser deformada de uma certa quantidade xi. Essa é a posição de equilíbrio da mola. Então, se ela está esticada, ela está deformada, né? Então, a gente sabe que o tempo todo, enquanto a mola estiver deformada, a caixinha vai sofrer uma força de natureza elástica, né? E essa força tem uma fórmula para ela, né? Essa força é menos kx, onde x é a deformação, né? É a lei de Hooke, né? A força elástica é menos kx, tá? Aqui também, né? Essa caixinha vai sofrer a ação de uma força elástica. Então, o tempo todo que a mola está deformada, ou quando ela está esticada, ou quando ela está comprimida, ela vai aplicar uma força do tipo menos k vezes x sobre aquele corpo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Digamos, essa caixinha está oscilando, né? Ela está amarrada nessa molinha, eu soltei essa caixinha, então ela vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio, é um movimento de vai e vem, né? Aqui a caixinha vai ganhar velocidade, quando ela passar pela posição de equilíbrio, ela vai vir para cá, vai apertar a mola. Quando ela apertar a mola vai fazer uma força contrária, vai frear a caixinha e depois vai acelerar ela de volta. E por aí vai, a caixinha fica oscilando, esse movimento de vai e vem, sem atrito, tá? Vai ficar oscilando eternamente em torno da posição de equilíbrio.
Tá? Então vamos ver qual que é o trabalho que a força elástica realiza ao deslocar a caixinha do ponto x inicial até esse ponto x final aqui. Ó. O trabalho é integral de força dx, é o trabalho de forças variáveis unidimensional, a gente já viu isso, né? Então o trabalho da força elástica é integral de força dx, então menos kx dx. E os limites, né? Desde x inicial até o x final, tá? Então como é que fica o resultado aqui dessa integral? Vai ficar menos meio de kx ao quadrado, avaliado de xi até xf. Então fazendo aqui os limites de integração, o resultado dessa integral é meio de k vezes x inicial ao quadrado menos x final ao quadrado. Ou seja, o trabalho da força elástica só depende do ponto inicial e do ponto final. Essa caixinha poderia ter feito o seguinte, digamos que eu integrei daqui até aqui, né? Ou seja, dessa posição inicial até essa posição final. Se a caixinha tivesse feito uma oscilação, né? Digamos, se ela tivesse saído daqui, vindo aqui para o lado esquerdo e depois voltado para a mesma posição final, ou seja, para os mesmos valores de xi e de xf, o trabalho vai ser aquilo ali, ó. Vai ser sempre meio de k, x inicial ao quadrado, menos x final ao quadrado. Ou seja, o resultado não depende dos detalhes do movimento, só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, mesmo que essa caixinha tivesse oscilado aqui para o lado esquerdo e depois voltado para a posição xf, eu teria aquele resultado, né? Então, o trabalho da força elástica é um trabalho conservativo, porque a força elástica é uma força conservativa, né? Então, esse trabalho só depende do ponto inicial, xi, e do ponto final, xf. Tá? Então, a força elástica também atende esse pré-requisito aqui, tá? Além de conservar, né, a energia mecânica do sistema. Tá? Então, aí só para a gente explorar mais um pouquinho isso, né, e seguir aqui com um exemplo, vamos fazer mais um caso, vamos estudar mais uma situação onde eu só tenho forças conservativas atuando no movimento de um corpo. Tá? Então aqui, por exemplo, digamos que você tem tipo um tobogã, né, uma montanha-russa, alguma coisa assim, sem atrito, tá? Então essa superfície aqui é sem atrito. E aí esse carrinho, né, pode ser um carrinho de montanha-russa, por exemplo, ele está parado, está com velocidade zero, e ele vai começar, ele tem massa m, ele vai começar a se deslocar sobre essa depressão aqui, né? Sobre essa lombada aqui, né? E aí vai chegar aqui no ponto mais baixo da trajetória com uma certa velocidade, que eu ainda quero achar quanto que vai, ainda não sei quanto que ela vai. E mais do que isso, né? Sabendo esses dados, né? Sabendo a massa m e a altura h, quando o carrinho passa no ponto mais baixo da trajetória, aqui localmente ele está descrevendo, momentaneamente, ele está descrevendo um movimento circular, né? Esse pedacinho aqui da trajetória, essa parte de baixo aqui, ó, a gente pode aproximar como sendo um pedacinho de círculo, né? Então, momentaneamente, esse carrinho está executando um movimento circular de raio elétrico, né? Aqui eu só completei o raio correspondente a esse pedacinho de trajetória aproximadamente circular, né? Então, momentaneamente, aqui nesse ponto, o carrinho está executando um movimento circular lá fora, tá? Com uma certa velocidade. Quais as forças que atuam nele? Normal e peso. Eu quero saber quanto que vale a força normal naquele instante ali, tá? Bom, então, olha só, primeira coisa, né, antes de fazer a contabilidade aqui. Quando esse carrinho está descrevendo, como ele está descrevendo nesse instante um movimento circular uniforme, eu tenho força centrípeta. Quem está fazendo o papel de força centrípeta? O que é força centrípeta, né? Primeiramente, é a resultante das forças que passam pelo centro da trajetória circular. Quais que são essas forças? A normal e o peso. A resultante das duas, ou seja, a normal menos o peso, vai te dar a força centrípeta, né? Então, a resultante dessas duas aqui é a força centrípeta. Logo de cara, a gente já pode identificar isso, né? A força normal menos mg é a resultante das duas, né? Apontando para o centro da trajetória. Isso aqui é igual a força centrípeta.
E força centrípeta, a gente tem uma expressão para ela, né? Que é m velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então, logo de cara, daqui a gente sabe que a força normal, quando o carrinho está passando aqui no ponto mais baixo da trajetória, a normal vai ser mg, né? Só pega esse menos mg, passa somando lá, ó. Então a normal vai ser mg mais a força centrípeta, mais m v2 sobre r. O que resta agora eu fazer é achar quanto que vale a velocidade. Eu tenho que achar uma expressão para a velocidade em termos da massa, né? Em termos das coisas que eu conheço do problema, né? Por exemplo, massa e altura h de onde o carrinho vai sair, né? H é a diferença de altura entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, tá? Então, qual que é a ideia aqui, gente? Para eu achar a velocidade do carrinho nesse ponto, sabendo que ele parte daqui com velocidade nula, eu vou ter conservação de energia, né? Esse sistema aqui não tem atrito. As únicas forças, né, que atuam no carro são a força-peso e a normal. Mas a normal não realiza trabalho. A normal é sempre perpendicular à superfície onde o carro está. Ou seja, sempre perpendicular ao vetor de velocidade, né? Sempre perpendicular ao vetor de deslocamento, né? E, consequentemente, perpendicular à velocidade também, tá? Então, a normal não realiza trabalho. Quem realiza trabalho é a força-peso, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de sistema conservativo. É isso que eu vou usar para achar a velocidade do carrinho nesse ponto aqui, tá? Então, como é que vai ficar? Aqui também outro comentário, né? Eu já falei isso com vocês em outros exemplos. Quando você passa no ponto mais baixo da trajetória, né? Você vê que a força normal que atua no carro, né, e que é exercida pelo chão, ela é maior do que o peso, né, porque ela é o peso mais a força centrípeta. Então, quando o carro passa pelo ponto mais baixo da trajetória, ele comprime mais a superfície. Consequentemente, a força normal é maior do que seria se ele tivesse parado. Por exemplo, se a velocidade fosse zero, o carro estivesse paradinho, a normal para cima ia igualar o peso. Mas aqui, como ele está passando por uma lombada, né, eu tenho uma força resultante entre essas duas aqui, então a normal é maior do que o peso, né? Então, quando ele passa pela parte de baixo, o carro ele comprime mais a superfície, consequentemente, a superfície comprime mais o carro verticalmente, né? Então, agora só falta achar o V, que vai vir da conservação da energia, né? Então, olha só, no início do movimento, né, o carrinho estava parado, então a energia cinética é zero. E a energia potencial gravitacional é diferente de zero, né? Então, a energia potencial gravitacional era mgh. No final, a energia potencial gravitacional é zero, né? Vamos supor que aqui é o chão, né? Aqui é o meu nível zero de energia potencial gravitacional. E a energia cinética é diferente de zero. Então, a energia cinética naquele ponto é meio de mv final ao quadrado. E a energia potencial gravitacional é nula. Como a energia mecânica se conserva, essa energia total aqui é igual a essa energia total, né? Então, eu vou ter que mgh vai ser igual a meio de mv final ao quadrado. Então, vai cortar a massa, né? Então, eu vou ter que a velocidade final ao quadrado, o v final ao quadrado, que é o que eu quero, né? Ali na expressão, o v final ao quadrado é 2gh. Então, como é que fica a força normal? Então, isso implica que a normal vai ser, então, mg
mais M sobre R, vezes V ao quadrado. O V ao quadrado é 2GH, né? Aqui é o V final, tá? V final. V final aqui. Então, V final ao quadrado, que é 2GH. Né? Então, a força normal, a expressão final dela, vai ficar mg, que multiplica, só colocando aqui o mg em evidência, tá? mg, então vai ficar mg que multiplica 1 mais 2h sobre r. Né? 2h sobre r. Você vê que as unidades estão corretas, né? Porque o 1, né, não tem unidade, aqui você tem unidade de metro, vai cortar a unidade de metro, então vai ficar adimensional, né? E você vai ficar com a unidade de peso, que é força, né? Que é a unidade da força normal também. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí, então, se encerra o vídeo 22. Vídeo 23 a gente dá sequência no estudo desse capítulo de conservação de energia e força conservativa.